Fala, reaços, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre essa patética tentativa do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva de se aproximar dos evangélicos. Reaços, mas antes da gente ir para o tema, eu queria pedir a ajuda de vocês. E é muito simples, reaços. Basta que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer. E acima de tudo, ajuda a gente a continuar com esse projeto, que é levar um pouco mais de informações sobre o conservadorismo às pessoas, tá? Então nos ajude aí, deixe sua força. E o mais importante, já ia me esquecendo, não deixe de ativar o sininho das notificações, que só assim vocês conseguem receber nossos próximos conteúdos, tá? Vamos lá. Uma reportagem do jornal O Extra, tá aí na tela para vocês. Vamos lá. Lula se reúne com lideranças evangélicas e busca reduzir a resistência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O ex-presidiário, ele está tentando fazer o quê? Ele sabe que o presidente Bolsonaro tem grande influência no meio evangélico. Então ele tem muitos votos evangélicos. E o que ele está tentando fazer é buscar uma quebra. Ele sabe que ele não vai ganhar tantos votos, mas ele precisa ter tantos votos evangélicos, né? Mas ele precisa pegar alguma coisa para tentar equilibrar essa balança. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí eu vou além, tá? Eu não vou nem falar só sobre os evangélicos, mas vou falar com todas as pessoas que acreditam que Jesus Cristo é seu Salvador. Não tem o menor cabimento você ser cristão e votar em esquerdista comunista. Meus amigos, eles, primeiro, seguem pautas que são contra aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, há muitos no partido do ex-presidiário que é a favor da interrupção da gestação. Ou seja, você que é cristão e é a favor do movimento pró-vida, como você vai votar em um partido que acredita nisso? Eles, por exemplo, ficam aí à torto e direito fazendo suas defesas exageradas contra a liberdade do cidadão. E para que eu falo a liberdade? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade. E vira e mexe, ele defende contra. Eu não posso chegar a nenhuma conclusão plausível que um cristão vai ser a favor disso. Eu digo mais, não é só evangélicos, católicos. E você sabe, inclusive tem uma bula papal que excomunga um comunista, né? Mas isso não é na prática seguido, pelo menos não no Brasil. O que acontece com esse presidiário, eu vou dizer a vocês, isso é uma coisa importante, tá? Ele tem grande influência ali na Igreja Católica, que a CNBB ali, né? E alguns outros movimentos na Igreja Católica sempre apoiaram e ajudaram. Só que acontece uma coisa com a religião católica que é diferente com a religião evangélica, e isso torna difícil a missão do ex-presidiário. Na religião católica você tem uma centralidade, né? Então você tem ali os padres, os bispos, o Vaticano, o Papa, e você tem uma liderança e uma centralidade. O que não acontece dentro da igreja evangélica. Ela é pulverizada. Então, se você está falando com um pastor, por exemplo, da Igreja Assembleia de Deus, ele não vai representar um pastor da Igreja Batista. Ele não vai representar um pastor da Igreja Presbiteriana. Então isso é importante. E isso, sem dúvida nenhuma, neste momento, para a situação que nós vivemos, eu diria até que é fundamental. Impedir que ele consiga fazer isso, tornar essa missão dele mais difícil. Dizendo que o presidente Bolsonaro conseguiu arrecadar muito o eleitor evangélico, tudo bem, ele tem aí grandes pastores, né? Grandes líderes ao seu lado. Pastor Silas, o próprio Edir Macedo também apoia o presidente Bolsonaro. O que já dá uma capilaridade dele em duas igrejas muito grandes, mas não representa tudo. E ele ganhou muito voto evangélico fora essas lideranças grandes.
E ele conseguiu isso. E consegue por quê? Porque o presidente, é o que eu digo, ele está mais alinhado com o pensamento cristão. Aí vocês vão entrar em mérito e discutir, mas ele, igual a esquerda fala, que ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez... Amigos, entendam, quando eu digo alinhado com o pensamento cristão, e você pode estar aí, pode discordar, eu digo em relação a pautas relevantes, tá? A pauta pró-vida, por exemplo, se a gente dormir, assim, ela some. Daqui a pouco tá liberada aí no Brasil. Fazer a interrupção da gestação, tá? Então eu acho que quem é cristão, o movimento cristão, ele tem que se fortalecer. Eu digo que esse momento não é nenhum momento de divisão. Eu sei que vai ter católicos aí, muitos padres aí, que vão apoiar o ex-presidiário. Mas você, cidadão, você como cristão, entenda, olhe tudo. Veja se o que ele prega condiz com o que você quer. E até mais do que ele prega, veja os atos que ele teve. Então, é um momento, reaço, de vocês começarem a buscar essas informações, a estarem preparados para isso. Porque em época de eleição, todo mundo vira cristão. Depois aí começa essas que a gente já sabe, né? Então, assim, vamos lá. Uma outra situação que eu quero dizer para vocês usarem como exemplo e verem o que o Brasil pode se tornar. A Europa, que sempre foi cristã, representou a nossa cultura judaico-cristã durante muito tempo, hoje é dominada por muçulmanos, muitos refugiados, mas isso não importa. E a cultura está sendo destruída. O homem ocidental está perdendo sua cultura. E a religião faz parte da nossa cultura. Ser cristão faz parte do nosso ser. Isso no Brasil está chegando, não como na Europa. Na Europa também hoje tem um número elevado de ateu. Tá? A gente tem que observar isso. Isso faz parte da nossa vida aqui, cara. Tudo aqui, isso é fundamental, faz parte do nosso ser. Mesmo uma pessoa que fala, eu não acredito em Deus, mas ela convive em uma sociedade basicamente constituída por religiosos e sua grande maioria cristã. Então a gente tem que começar a enxergar isso e observar. Porque não estou dizendo, até entendo, que o Lula vai chegar, se ele for... Vamos supor que ele se torne presidente, que ele vai mandar fechar a igreja. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo nesse sentido. Tá? O que eu estou dizendo é as pautas que serão postas e que ele apoiará, eu tenho certeza, pautas de costume, ele vai apoiar. Basta ver no que está no partido dele. As pessoas que estão lá apoiam as pautas de costume. Grande parte dos lacradores e mimizentos pertence a essa esquerda. Então, quando a pauta é posta e eles conseguem passar essa ideia, cada vez mais, eles vão destruindo a nossa religião. E isso automaticamente vai destruindo a nossa cultura. Então é contra isso que nós estamos lutando também. Tá? A importância da família. Você vê, se eu não me engano, olha, eu não quero cometer injustiça, mas eu acho que foi a Chauí que disse que a família não era tão importante assim. Eu não me lembro a frase, já tem algum tempo. Tá? Se não for, vocês me perdoam, mas eu tenho quase certeza que foi a Chauí que disse isso. Ou seja, faz parte desse movimento. Destruir a família faz parte do movimento revolucionário, tá? Fazia parte na Europa e faz parte aqui. Então vamos acordar, vamos ficar esperto, atento a essas manobras. Atento a essas manobras. Eu venho dizendo e vou dizer de novo. As pessoas dizem, Reaça, você
você é bolsonarista, eu digo, e eu vou repetir isso sempre, eu sou um conservador. Eu luto pelas ideias conservadoras. Acho um presidente Bolsonaro o melhor presidente do mundo? Não acho, porque ele é um homem também, ele tem seus defeitos. Mas acho que ele é o melhor que nós temos. Acho que o presidente Bolsonaro é o que mais representa as ideias conservadoras. E por que eu digo isso também, Reas? Porque se o presidente reelegendo, em nome do Senhor vai acontecer isso, ele só tem mais 4 anos de mandato. E depois a gente vai fazer o quê? Vai deixar um buraco? Ou seja, as ideias conservadoras têm que ser construídas. Precisamos de mais e mais e mais jovens levando esse legado. Porque nós vamos precisar de representação daqui a 4 anos. Então entendam, o importante nunca é o indivíduo quando se trata da filosofia política. E sim a ideia. A ideia é importante. A ideia tem que ser levada para frente. E isso os esquerdistas sabem muito bem. Tanto é que invadiram as universidades há muito tempo. E hoje eles conseguem ter esse controle em massa por causa disso. Então vamos acordar. Quando seu pastor falar aí, porque eu sei que vai ter alguns pastores aí, ao Brasilzão de meu Deus, que vai falar, não, temos que votar em Lula. Acordem. Eu fico dizendo, até na reportagem, foi dito que durante o governo Lula, a maioria dos evangélicos, né, de sua classe mais baixa, teve uma grande evolução durante o governo Lula. Amigos, acredito o seguinte, o governo Lula passou por uma situação econômica mundial que favoreceu muito ele. O Brasil poderia estar numa situação hoje infinitamente melhor do que nós estamos. Mas eles, com todo o movimento de corrupção que aconteceu o que aconteceu. Vivemos aquele período ali bom e depois foi só caindo. O segundo mandato de Lula já foi ruim. O de Dilma foi péssimo. O segundo, coitada, nem teve, né? Porque aí ela já fez tanta cagada que sofreu impeachment. Então a gente tem que acordar. Acordar e ver a realidade e entender que não é só chegar lá e votar em um homem. Não. Nós temos que levar uma ideia. Esse é o importante. Esse vai ser o fato mais importante. O meu voto será no presidente Bolsonaro? Bem possível, a não ser que alguma coisa extraordinária aconteça. Mas eu estou ali votando no presidente Bolsonaro? Não, eu estou votando na minha ideia conservadora. Eu estou votando naquele candidato que mais se aproxima da ideia de conservadorismo. Então é isso. Quando seus líderes religiosos falaram para votar em Lula, parem, pense. Pense. Deus te deu isso, Deus te deu a capacidade de pensar, te deu o livre-arbítrio, então use. Pense. Seja inteligente, seja esperto. Essas. E antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que não se esqueça de ajudar o canal, de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Essas, até a próxima. Em breve a gente traz mais um assunto e mais uma polêmica. Fiquem com Deus, bom resto de semana e até mais.